Paz, irmãos. O último vídeo que a gente fez aqui no canal foi referente a não julgar, né? E a diferença do julgar e do admoestar, do exortar. Então hoje eu quero complementar aquele vídeo com os temas maledicência e murmuração, que também é pecado. Se a gente tem na nossa mente o que é pecado, a gente vai compreender melhor o quanto a gente agride o Espírito de Deus quando a gente faz algo que é contra a lei de Deus. Porque está escrito, né? Que a transgressão da lei é pecado. Portanto, se é pecado, se Deus falou que não é pra gente praticar a maledicência, que é falar mal dos outros, e também não murmurar, que é ficar reclamando de tudo, a gente tá pecando contra Deus, né? E assim, isso nos traz sérias consequências. Primeiro, entristecendo o Espírito Santo, nos afastando de Deus e ainda caindo na ira de Deus, né? Deus nos destinou para a salvação pelo Filho dele, não para a ira. Mas cabe a nós decidir obedecer ou não, né? O Espírito de Deus nos foi mandado para ajudar, porque na carne ninguém consegue, mas no Espírito sim. Porque é uma luta constante o tempo todo, carne, espírito, carne, espírito. Por isso Jesus morreu, fez expiação pelos nossos pecados para nos mandar o Espírito, que a nossa carne é pecaminosa, mas o Espírito que está em nós é santo. E pelo fruto dele, a gente consegue vencer o pecado que reina na nossa carne, entendeu? Então, quero falar um pouquinho sobre maledicência e murmuração. Não sei se vocês já leram ali em Provérbios 6,16, está escrito assim, ó. Sabe o que é abominação para Deus? A abominação é pior do que tudo. Muitas coisas Deus detesta, mas algumas Deus abomina. E contenda, que aí se diz que me diz que fofoca daqui, fala dali, fala mal do outro, coloca um contra o outro, né? Aponta os erros, os defeitos, como se a gente não tivesse. Isso é abominação para Deus. Provérbios 6,16 está escrito assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Já caiu, infelizmente, em uma situação onde você falou mal de alguém e de repente essa mesma pessoa que estava falando mal acabou de entrar e viu você falando? Isso é horrível. Tudo isso vem do diabo, então ele mesmo trama para que o que sai da nossa boca seja descoberto. E depois como é que você vai falar? Ou então, você fala para alguém mal de uma pessoa, essa pessoa vai e conta para aquela pessoa te procura e você nega. Não, eu não falei. Então, você coloca o outro por mentiroso. Na verdade, tá tudo errado, né? Porque eu acho assim, ó, eu acho não, está escrito, se não edifica, não fale. Por que você vai contar uma fofoca? Por que você, eu digo, eu me incluo? Porque a gente é carnal, né? A gente às vezes acaba falando coisa que a gente não deve, que vai magoar o próximo. Se a gente às vezes sabe de algo que o irmão fez que não foi bom, eu creio que o Espírito Santo nos traz ao conhecimento para a gente poder ajudar a pessoa. Mas seria muito mais maravilhoso você poder dar uma palavra de exortação para ela sem ela saber que você sabe disso. Sabe? E diretamente no foco, Deus certamente dará uma oportunidade visando bem o crescimento do corpo da igreja num todo. Então, assim, murmurar. Eu vou falar um pouco de maledicência e um pouco de murmuração, tudo junto, tá? Vai perceber que no meio dos versículos tem um pouquinho de cada. Então, murmurar, conforme o dicionário está escrito assim, ó. É soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E não foi isso que o povo realmente fez, os filhos de Israel lá no começo? Eles falavam contra Arão, contra Moisés, mas a Bíblia diz que quando eles faziam isso, eles faziam diretamente ao Senhor. E aí eles atraíram a ira de Deus. Lá em Números 14, 26, nós já vamos ler esse capítulo. Tá falando assim, ó, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Isso quem disse foi Deus. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus falou para Moisés.
Então, assim, isso só traz, mas, assim, coisas ruins, consequências para nossa vida e traz bastante, tipo assim, você acaba, em vez de progredir, você vai regredindo contra você mesmo. Porque Deus não vai deixar o mal prosperar em cima de um justo. Imagine você falando mal de uma pessoa, essa pessoa orando por você. Se você fosse Deus, tu faria o quê? Né? Uma pessoa tramando contra essa e essa pessoa orando, né? Assim, fica visível assim pelos frutos da pessoa, né? Por isso que a gente tem que olhar sempre os frutos, não julgar, olhar os frutos. E o julgamento e a condenação vem de Deus, por isso que a gente tem que estar sempre olhando para ajudar a pessoa, porque ela acaba caindo numa cegueira espiritual. Ela perde, assim, a memória do que foi dito por Deus, porque ela acaba se tornando trevas. Vê? Eu coloquei aqui, ó. Israel, quando esteve prestes a entrar na terra prometida, que eu já vou ler, começou um murmúrio por causa de um relatório desanimador passado pelos 10 espias enviados por Moisés para ver como era a terra prometida. Lembra dessa passagem? Foi os 10 espias e só 2 trouxeram, né, uma palavra animadora. Os outros todos colocaram o resto da congregação desanimado. Aí tá falando assim, ó. Segundo os espias, a terra era boa, intransponível. A partir desse momento, todo o povo, uma nação inteira, começou a murmurar, porque falava que era bom, mas também intransponível, né? Contra Deus. Esqueceu-se de todo o agir do Senhor a seu favor, livramento e o jogo egípcio. Imagina, eles viram todas aquelas maravilhas que Deus fez, manifestou o poder, eles viram o sobrenatural diante dos olhos deles, e eles mesmos foram incrédulos e reclamaram toda vez que vinha uma dificuldade, né? Aí, assim, eu escrevi aqui, ó, quantas vezes, trazendo para os nossos dias, quantas vezes a gente acaba caindo no mesmo exemplo que Deus nos deixou, que eles fizeram. Porque se Jesus nos deixou uma grandiosa promessa, que é a vida eterna, que é a vitória no nome dele, por que é que a gente tem que estar sempre reclamando, ficando com medo, apresentando situações e até atitudes de incredulidade? Então, se a gente não acredita que a promessa de Deus se cumpre na nossa vida e que ele trabalha a favor dos justos, das duas uma, ou você e eu não estamos na posição de justos, ou a gente tá falando que Deus é mentiroso, e aí a gente atrai a ira de Deus, né? Isso é complicadíssimo. Às vezes a gente fala assim, Deus não lembra de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não fala mais comigo, só vejo fulano de tal dando testemunho, comigo não acontece. Mas tem que começar a analisar de tudo um pouquinho assim, porque Deus busca verdadeiros adoradores. E é no deserto que ele provém o oásis, né? Então a gente tem que passar pelo deserto para experimentar do quanto é bom. A palavra de Deus diz, provai de Deus e ver de quanto ele é bom, né? Então ali, ó, vamos para Números capítulo 13, versículo 30. Eu peguei um pouquinho o final do 13, tá? Tá falando assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja bem que eles tinham um Deus do lado deles, o povo mais forte era o povo do Egito, eles sem exército, sem armas, sem nada, só com a mão de Deus eles saíram, né, da terra, e agora eles falam que esse povo, porque era terra de gigantes mesmo, de homens grandes mesmos, né, eles acharam que eles eram mais fortes do que eles. Ó, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, como eu disse, eram homens grandes, né? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como éramos aos seus. Então veja bem, Deus falou que tirou os filhos de Israel com força de boi selvagem, que é bem maior do que gafanhoto, e ainda com asas de águia.
isso significa que foi Deus que fez isso, que não foi eles, com asas de águia. Pensa bem, tamanha revelação. E eles mesmos se diminuíram desse tamanho assim, sendo que não era no braço deles, era no braço do Senhor que eles ganhariam a terra, né? Então, ali na 2 Timóteo 2:1, eu separei um versículo falando assim, ó. É 2 Timóteo 2:11, desculpa. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, Jesus, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tá vendo? Então, a palavra que Deus já tinha proferido, vocês vão conquistar a terra, né? Eles chegaram, se depararam com o gigante da vida deles, né? Da frente deles, todo mundo tem o seu, e eles recuaram, né? E aí veio consequência para cima deles. Ali em Números 14, então, a partir do versículo 1, tá falando assim, ó, depois eu vi esse relatório que a gente acabou de ler, tá escrito assim, ó, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos, não é um ou outro, é todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, em vez desse deserto, né? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só eles recuando na promessa de Deus, por medo, né? Eles nem tentaram, né? Já o medo, assim, você veja como é que isso traz tanto para os nossos dias, porque dependendo de uma situação a gente não tá vendo que Deus já preparou, mas o medo, ele nos cerca de tamanha forma que a gente perde a fé, a gente desanima e acha mais fácil desistir achando que não vai dar. E eles fizeram isso, né? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só, né? Eles já estavam pensando em recuar e já estavam falando em achar um capitão para trazer eles de volta para o Egito, onde eles estavam sendo escravizados, maltratados, e a promessa de Deus era bem maior para eles do que eles ficar lá, né? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, que isso era sinal de, nossa, isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo, entendeu? Toda vez que rasgavam as vestes era sinal a Deus de profunda dor. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais, né? Então, olha só a força dessas palavras, né? É uma palavra tão edificante no meio de um medo desse jeito. Só que apesar disso, olha só, a congregação disse que os apedrejasse. Olha só, gente! Não dá pra gente julgar, porque ali no meio deles a gente não sabe o que passa dentro do coração da pessoa, né? Que nem Pedro quando negou Jesus. Você não sabe, eu não sei o que passou no coração de Pedro. Mas olha assim, né? A promessa de Deus era tão maior na vida deles. Eles já tinham visto os feitos sobrenaturais de Deus. E eles ainda queriam pedrejar os dois únicos que entraram na terra porque ficaram firmes em Deus, né? Não reclamaram. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Veja bem, quando eles queriam apedrejar os dois, a glória de Deus, não, vocês não vão fazer isso. Deus desceu para defender eles, né? Então disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim a respeito de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Isso aqui tem uma grande e tremenda revelação. Porque assim, ó, você veja que eles estavam falando contra os espias e falando para Moisés e Arão, né? Estavam murmurando. Mas aqui Deus fala assim, ó.
Até quando me provocará esse povo, né? Então eles estavam fazendo a Deus, não aos dois, porque a promessa veio do Altíssimo, né? Então está escrito no versículo 12 de Números 14: com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus chegou a ponto de querer mudar a promessa que ele fez pela descendência de Abraão, né? Que tem toda uma escala, né? De Abraão até Efraim, para falar para Moisés: não, vou fazer em ti, então, né? Uma descendência maior. Então respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparecesse numa nuvem, está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Olha só, então não foi só o que aconteceu, eles viam isso todo dia, uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo à noite, né? Eles viam diante dos olhos isso, como a gente vê o sol, como a gente vê a lua, e não se atentavam para isso. Agora os povos que estavam de fora, que eles davam mais valor, porque não viam isso, do que os próprios filhos de Israel, né? Daí tá falando assim, que Moisés intercedeu para Deus para que não matasse o povo, né? E daí Deus ouviu e falou assim, ó: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, ou seja, eu ouvi o que vocês falaram, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, também como todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Tá vendo? Quando a gente murmura de uma situação para alguém, a gente primeiro tá murmurando contra Deus. Como quando a gente peca contra o irmão. A gente tá primeiro pecando contra Deus, porque Deus nos deu o Espírito, né? 1 Tessalonicenses 4,6 está escrito assim, ó: que ninguém defraude seu irmão em coisa nenhuma, porque o Senhor é um Deus vingador e nós somos testemunhas. Porque aquele que tá escrito assim, aquele que tipo assim, me fugiu a palavra, menospreza essas coisas, não menospreza o homem, mas a Deus que lhe deu o Espírito, né? Então aqui, ó, tá falando, não, no versículo 30, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e neles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Só para fazer, tipo assim, um aspas aqui, eles entraram, né? A geração seguinte entrou na terra. Só que o que aconteceu? Eles desobedeceram a Josué, né? Foi bem complicado. Eles conseguiram, eles entraram na terra, tudo, mas foi, assim, um povo difícil. Josué tinha que estar o tempo todo exortando eles e chamando eles. Pior de tudo, depois que Josué morreu, aí a próxima geração foi pior ainda, porque eles já não sabiam mais os feitos de Deus. Então, toda vez que eles caíam em pecado, eles clamavam a Deus, e aí Deus se levantava um juiz para livrar eles dos inimigos. Aí eles se arrependiam, obedeciam e caíam no pecado de novo. Aí Deus levantava mais um juiz, e aí ia indo, né? Ali no versículo 35 está escrito assim, ó: eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Então, olha só. Isso aqui, só esse, eu vou trabalhar bastante nesse Números 14 durante essas duas palavras, maledicência e murmuração. É uma história fantástica pra gente, toda vez que a gente quiser desanimar e reclamar, a gente se lembrar, porque pela murmuração, reclamação e incredulidade, eles não entraram na terra.
Eu, antes de conhecer e meditar um pouco nessa passagem, eu via muita gente falando, nossa, mas por que eles não entraram na Terra? Isso não aconteceu, porque eles estavam tão pertinho, eles ficaram 40 anos, sendo que era só eles em linha reta e entravam na Terra, né? Tipo, era rápida a travessia e tal. Mas não é, Deus não deixou eles saírem dali, né? Porque quando a nuvem andava, eles andavam, quando a nuvem parava, eles paravam. Então Deus fixou ali e só depois dos 40 anos, sim, eles prosseguiram, né? Então eu coloquei aqui, ó, separado, Hebreus 3, 7. O autor, ele escreve assim, ó: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, e onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Isso que viram, tudo que viram, né? Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque ele fala que ainda resta um descanso sabático, né? Que é o tempo do milênio, depois da vinda de Cristo. Daí no versículo 2 está escrito assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Não foram os mesmos? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, assim, é incredulidade, é desobediência, é murmuração, é assim, aquele medo inconstante que gera no nosso coração, ele não pode estar acima da promessa de Deus e da fé que temos hoje. A gente tem o Antigo e o Novo Testamento tudo explicado. E a fé é algo que ela é semeada no coração, mas ela cresce a partir do momento que a gente vai subindo um degrauzinho. Vem mais um obstáculo, a gente sobe mais um degrauzinho. Cada vez que você sobe um degrau, a tua visão também está mais alta. Tu consegue ver de um panorama diferente. Para quê? Para que a gente se fortifique e ajude o irmão. Vê que a gente acabou de ler, né? Que a gente esteja sempre demonstrando um ou outro para que não caiam no erro do pecado, né? Ali em Efésios 4 também separei como é importante a gente estar no meio dos irmãos ajudando, porque Deus age por meio de nós, né? Tem o Espírito Santo? Tem. Mas às vezes as pessoas não ouvem a voz do Espírito Santo. Nós não ouvimos, porque a gente quer fazer o que a nossa carne deseja. E aí chega o ponto até de Deus levantar um irmão para falar com o outro. Então tá escrito assim, ó, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação de que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Então, é suportando os outros em amor, é não falando mal uns dos outros, né? Há um somente corpo e um somente Espírito, porque fostes chamados num só, esperança para a vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Lá no versículo 17 está escrito assim, ó, também de Efésios 4. Isso, portanto, digo, e no Senhor, tipo, no corpo de Cristo, testifico que não mais andeis como andam os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos,
Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo está em você, em mim. Por que é que a gente continua emprestando a nossa boca para o diabo? O fruto do Espírito Santo é contra a obra da carne. É um totalmente inverso do outro. Então, se você diz estar em Cristo, andando pelo Espírito, a gente tem que andar como o Espírito diz que andemos, né? Como Cristo andou. Ó, no versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Impuros não entram no reino de Deus. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que corrompe segundo as concupiscências do engano, mas vos renoveis no espírito e no vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como que a gente vai falar mal de um filho de Deus? Tu tá falando mal de uma criação de Deus. Entendeu? Tipo assim, tu tá falando contra Deus. Você, a partir do momento que você fala mal de um filho de Deus, você tá falando que Deus não trabalhou direito. Sabendo que a gente está sendo todo dia, conforme diz a palavra, né? Conforme a luz da aurora, de glória em glória, a gente está sendo mudado, transformado pelo Espírito Santo. Mas não podemos falar mal um dos outros. Se você conseguir olhar com os olhos de Cristo, movido pelo Espírito Santo e com a ajuda do Espírito Santo e no Senhor, como disse o apóstolo Paulo, a gente consegue. Principalmente barrar aqueles que falam, que vêm falando mal uns dos outros. Deus nos dá sabedoria para fazer isso e ainda ser luz. Ajudar aquele que está falando mal a olhar o nosso exemplo, e o Espírito Santo vai envergonhar a pessoa de uma forma que não vá constranger, mas que vá se arrepender, entende? Isso é só o Espírito Santo que faz. Olha, no 26 está escrito assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha, a partir do momento que a gente faz algo assim, é Satanás que está por trás. Então, às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a gente acaba falando coisas que nem deve pra pessoa, e a gente fica com raiva, a gente fica com muita raiva. Você vai chorar, você vai falar pra todo mundo o que aconteceu. Não faz isso, eu também fazia. Eu aprendi de ir pro quarto, fechar a porta, chorar, contar tudo pra Deus. Falar, ai meu Deus, eu tô errada, me mostra. Mas se eu não tô errada, traz essa verdade pra pessoa, toca o coração, quebranta o coração da pessoa. Porque assim, eu não tenho que provar que eu sou justa, você não tem que provar que é justo, porque aos olhos de Deus, Ele sabe quem está sendo justo e injusto. E Ele é quem vai fazer manifestar a verdade, porque Ele é justo, Ele é verdade, né? Então, assim, ali no 30, eu separei junto aqui, ó, que tá escrito assim, ó, não entristeceis o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Porque a gente também faz essas coisas. É complicado, né? Eu sei que é muito difícil, mas com o Espírito Santo a gente consegue, né? Como uma dieta, no primeiro dia é tão difícil, tu acaba caindo em tentação. Depois tu consegue. Faz um jejum bem forte para que a tua carne seja morta e o Espírito Santo vai mostrar para ti o que tu tá errando. Eu fiz isso e eu chorei bastante, porque Deus realmente mostrou algo onde eu nem imaginava que eu tava pecando e muito. E talvez eu creio que um dos motivos onde eu orava e algumas coisas que pra mim são mais fortes, ligadas à palavra, Deus não respondia. É como se ele falasse assim, ó, tira isso de você, que eu te dou isso que você quer. Eu orava por revelação do estudo, né, da palavra de Deus. Então Deus falava assim, não, eu não posso te dar isso enquanto tu não parar com isso. Tipo assim, ó, cala a boca, Grace. Foi difícil, mas eu consegui. Ainda erro. Quando eu me vejo, o Espírito Santo já fala assim, tá falando mal, para. Na hora eu paro.
e dou uma contornada. É difícil, mas a gente vai conseguindo. Irmãos, vou fazer o vídeo 2, daqui a pouco nós conversamos de novo. Até o 2.